E se você fosse deixado de lado por ser fraco pelos seus melhores amigos? E não tivesse então outra escolha a não ser viver solitário por aí? Até que por sorte você descobre que tem grandes poderes e que é muito overpower. E agora basicamente você pode fazer o que você quiser. Bom, é mais ou menos assim a história dos protagonistas que a gente vai falar aqui hoje. Então já deixa o seu like e já se inscreve porque hoje eu separei mais de 10 protagonistas que foram traídos mas voltaram incrivelmente overpower. Se aconchega aí na sua cadeira de boas e se prepara que agora a gente vai começar essa listinha épica aqui. No anime Arslan Senki, a história se passa na capital real de Ecbatana, no próspero reino de Pars, em uma cidade de esplendor e maravilhas, governada pelo invencível e temível rei Andragoras. E é ali que conheceremos Arslan, que é o mais novo e curioso príncipe de Pars, que apesar de seus esforços não parece ter o necessário para ser um bom rei. E lembrando aqui que o pai dele é considerado o rei temível e invencível, então imagine a pressão sobre o Arslan. Ele se esforça muito para melhorar, mas ainda assim, quando completa 14 anos, o Arslan vai pela primeira vez para uma batalha e infelizmente ele acaba saindo derrotado. Com essa derrota todo o seu reino é colocado em xeque e tudo está sob ameaça. Ele simplesmente foi afastado e perdeu o seu direito de ser um governante, porém isso está no seu destino e ele não vai desistir assim tão fácil. Durante a história acompanhamos o amadurecimento e o crescimento enquanto ele se torna cada vez mais poderoso e cada vez mais ele está pronto para desafiar aqueles que o subestimaram e tomaram o seu reino dele. E bem, se você gosta de um anime com uma ambientação que parece uma fantasia medieval e com muita politicagem, você com certeza vai adorar a trama de Arslan Senki, pois a história é realmente muito mais profunda do que parece mesmo. No anime Sword Guy The Animation nós vamos conhecer uma organização chamada Shoshidai. Essa organização pesquisa e caça armas sagradas por aí, e essas armas têm a capacidade de possuir os seus hospedeiros, inclusive até o ponto de muitas vezes o indivíduo virar a própria arma. Exatamente, o hospedeiro pode virar uma lança, um machado ou até uma espada. Porém, calma que não é literalmente se transformar em uma arma também, na verdade isso é chamado no anime de Buzoma completo, sendo que o Buzoma é uma criatura extremamente poderosa e sedenta por sangue usando uma armadura. E bom, o detalhe dessa transformação é que a pessoa perde completamente o seu controle e se torna uma ameaça a todos ao seu redor. Então, para combater esses seres descontrolados que são uma ameaça, temos os membros da Shoshidai, especificamente os Chrysarids, que são pessoas que conseguem manter a sua sanidade, ou seja, quando elas estão expostas a um grande poder elas não perdem o controle. E bem, esse é o cenário do anime e aqui a gente vai conhecer o nosso protagonista Guy, que trabalha para um ferreiro que adotou ele. Isso porque quando ele nasceu a mãe dele acabou perdendo a vida por uma escolha própria. E o detalhe é que quando o Guy era pequeno ele foi encontrado com uma espada e essa espada acompanharia ele pela sua vida inteira. Na verdade, muito mais do que isso, a espada chega a se tornar literalmente parte do seu corpo. Isso porque em um ritual que foi um desastre ele acabou perdendo o seu braço. Então a espada foi derretida e foi feito um novo braço com o ferro dela pra ele. E bem, lembra que eu falei no começo que a organização Shoshidai está sempre atrás de armas místicas? A espada que estava ao lado do Guy quando ele nasceu e que se tornou o seu braço é uma dessas armas. Então, conforme ele vai descobrindo isso, a sua vida muda completamente de repente. Ele vai começar a ter Seiya, um dos Chrysarids da Shoshidai, como o seu tutor. E a história vai ficar realmente boa a partir desse ponto aqui. E bom, esse anime aqui foi lançado em 2018 e a história dele é bem legal, vale muito a pena dar uma chance pra ele. E vamos agora falar de um anime lançado na temporada de julho de 2015, e aqui eu estou falando de Hoka no Yusha. E nesse anime aqui nós vamos ter aquele belo cenário de fantasia onde um mito local diz que há mais de 600 anos um capiroto muito do poderoso do nada acordou de uma soneca. E mostrando que gente como a gente, o capiroto não acordou nada feliz e foi pra cima de uma galera. Brincadeiras à parte, esse demônio extremamente poderoso que despertou começou a causar a maior destruição e caos em todo o mundo. Então de repente surgiu uma garota misteriosa com uma flor e ela foi lá sozinha e exorcizou o bichão. E bem, como eu disse, ela só tinha uma flor, então adivinhem só como ela ficou conhecida depois de ter salvado toda a humanidade? Pois bem, ela ficou conhecida como Santa da Flor porque a galera aqui dentro do anime é muito criativa mesmo pra nome. Enfim, ela fez a parte dela e salvou a humanidade inteira, mas também deixou dito que um dia aquele bichão iria retornar e que ele deveria então trazer toda a destruição e caos novamente. Só quem poderia pará-lo seriam 6 heróis que deveriam então ser convocados para impedir o monstrão de destruir tudo. E bem, esses 6 heróis, a partir desse momento eu acho que você já consegue imaginar o que vai acontecer, não é mesmo? Mas fica tranquilo que se você não consegue imaginar, tudo bem, é só assistir o anime mesmo porque eu parei de falar dele por aqui. Só confia mesmo porque esse anime aqui tem muita, mas muita qualidade de verdade. E vamos agora falar de Kemono Jiren, anime lançado na temporada de janeiro de 2021. O universo do anime é cheio de mistério, onde vemos yokais que interagem e vivem secretamente e teoricamente em paz entre os humanos. E bem, você ouviu certo, eles vivem secretamente entre os humanos mesmo. E bom, inicialmente no anime vamos conhecer Kohashi Inugami, que é um Kemono
que possui uma agência de investigação, sendo que o grande objetivo dessa agência é resolver casos sobrenaturais. E é enquanto está trabalhando como detetive que Inugami é convocado para ir até uma cidade no interior. Supostamente ele estava indo até ali para investigar uma causa que estava fazendo com que vários animais perdessem a vida. E é lá que ele vai conhecer o jovem Kabane Kusaka e vai acabar se interessando então pelo garoto. Isso porque o Kabane é apelidado pelas outras crianças no local onde trabalha de Dorotabo. E assim, esse apelido não é nada legal, porque Dorotabo é um yokai que vive na lama. E todo mundo chama ele assim porque as outras crianças dizem que o Kabane fede. Então Inugami acaba por descobrir coisas muito mais profundas sobre esse garoto. Inugami então forma uma espécie de aliança com o garoto e diz pra ele que vai ajudá-lo a achar os seus pais. E bom, a partir desse momento, Kabane vai se juntar a Inugami na sua agência de detetives sobrenaturais. E bem, uma das coisas que eu mais gosto nesse anime aqui é o universo dele e como ele tem muitos mistérios a serem explorados. Os personagens aqui são desenvolvidos de uma maneira muito diferente do que o shounen tradicional. Então eu deixo aqui como dica pra vocês que estão procurando alguma coisa diferente do que o habitual pra assistir. E vamos falar agora do anime Bitum, onde conhecemos o jovem Ryota Sakamoto, que é o protagonista da história. Ele tem 22 anos e na vida real não tem nada de espetacular. Ele inclusive ainda mora com a mamãe. E bem, reparem que eu falei que na vida real ele não tem nada espetacular. Isso porque virtualmente ele é um dos maiores jogadores do game online chamado Bitum, onde geral está simplesmente se enfrentando usando bombas. Mas até aí tudo tranquilo porque isso só acontece online. Só que de repente um dia as coisas vão ficar bem estranhas. Porque ele vai acordar e vai perceber que está jogado em uma ilha e ele não vai entender nada do que está acontecendo. Então um pouco depois ele vai descobrir que o único jeito de sair da ilha é eliminando outras 7 pessoas. Exatamente, agora ele está dentro de um Battle Royale, vamos falar assim. E bem, o grande problema aqui é que por mais habilidoso que o Ryota seja, ele não tá muito afim de eliminar ninguém na vida real pra se dar bem. Porque nenhuma pessoa normal gostaria de ter que fazer alguma coisa assim pra se dar bem, eu imagino. E é assim que vai começar todo o drama dele dentro daquela ilha onde ele precisa se virar pra sobreviver. E bem, esse anime aqui é de 2012, eu sei que muita gente vai reclamar que ele é um pouco mais antigo. Porém, eu preciso ressaltar aqui que ele foi animado pelo estúdio Madhouse, que é um dos melhores estúdios de animação de todos os animes. Então assim, ele pode ser um pouco antigo de fato, mas a história dele compensa muito isso e a animação, por ser de um ótimo estúdio, é melhor do que muito anime atual mesmo. Se você ainda não viu, pode confiar em mim, vai assistir que eu sei que você vai curtir. E vamos agora falar do anime Kaiko Sareta Ankoku Reishi, que foi lançado em janeiro de 2023, onde nós vamos conhecer a história de Dariel, um soldado sombrio do exército do rei demônio que não pode usar magia. E ele subiu para a posição de assistente dos 4 generais graças ao seu talento e sua energia. E ele vem sempre se fortalecendo para sempre ser um destaque. No entanto, assim que os 4 generais são substituídos, o Dariel também vai de base. Calma, ele não perdeu a vida e foi para o Isekai não, na verdade ele só foi demitido mesmo. E depois disso, naturalmente ele vai ficar muito chateado, mas de repente ele vai chegar em uma vila humana depois de algum tempo andando sem rumo. E lá ele vai descobrir que ele na verdade pode ser um grande aventureiro. E bem, vocês lembram que eu falei que ele era um soldado do exército do rei demônio, certo? E nesse momento que o Dariel vai começar a conviver com os humanos nesse vilarejo, ele vai perceber que ele tem muito a ver com os humanos. Então basicamente ele, que era um dos 4 generais do rei demônio, vai se tornar o ser humano mais forte naquele vilarejo. Então depois de ter sido banido pelo exército do rei demônio e ser julgado como escória por não ter magia, ele vai finalmente se reencontrar em uma vila de humanos e vai mostrar o seu verdadeiro valor. Bom, esse anime aqui ele é bem recente, como eu disse, ele é de 2023 e ele é um dos melhores desse ano pra mim. Se você ainda não viu, vale muito a pena dar uma chance. Vamos falar do anime Majutsu Uchi Orphan, que foi lançado na temporada de inverno de 2020. Inspirado em uma light novel, a história aqui é centrada no personagem chamado Orphan. Ele que já foi o melhor aluno da famosa academia Tower of Fang 6 anos antes. Porém, na época, um terrível acidente aconteceu envolvendo sua irmã adotiva e ela se tornou um dragão. Isso porque ela não foi capaz de controlar o poder da espada mágica chamada Baltanders. E bom, depois de ver a sua irmã transformada em dragão, ele vai até os anciãos da academia de magia tentar pedir alguma ajuda. E bem, as pessoas ouviram o que ele tinha a dizer, mas ninguém deu bola pro cara e deixaram a irmã dele daquele jeito mesmo. Revoltado com isso, ele abandona a academia e também o seu antigo nome, e agora ele só atende como órfão. E agora ele gasta o seu tempo como um cobrador caçando clientes endividados. O cara praticamente virou um agiota da magia, deu pra entender? E bom, no meio de todo esse rolê emocionante de um agiota mágico, ele vai acabar se envolvendo também com um cliente que fez um casamento fraudulento só pra conseguir dinheiro. Isso pode parecer um detalhe não muito significante agora que eu tô falando, mas quando vocês verem o anime vocês vão entender que isso vai ligá-lo à sua irmã de outra forma, porque foi a partir disso que ele teve que começar a focar em proteger a sua irmã e procurar uma forma de voltar a fazer ela ser humana. Pode confiar em mim que esse anime aqui é top e você não vai se arrepender de assistir, demorou? No anime Nijiro Days nós vamos conhecer o nosso protagonista Ângelo, e bem, ele cresceu completamente sozinho, sem a família, isso porque ele foi uma grande vítima da máfia. Então com essa amargura, depois de alguns
poucos anos ele cresceu e se preparou para buscar a sua vingança. Ele planejou então se infiltrar disfarçado na família responsável por tudo que tinha acontecido com ele. E agora ele pretende, como um agente infiltrado, fazer com que eles paguem por tudo que fizeram na vida dele. E o que eu mais gosto do Ângelo é que ele é o tipo de protagonista que tá disposto a fazer de tudo para cumprir os seus objetivos. Não importa o que ele tenha que fazer ou de quem ele tenha que passar por cima, ele está decidido a fazer isso. E bem, esse daqui é um daqueles animes que você vê em uma tacada só porque ele só tem 13 episódios, mas é muito bom. O Ângelo, inclusive, pra mim é o tipo de protagonista que a gente precisa ter mais nos animes, porque como eu disse, ele faz de tudo pra cumprir os seus objetivos. Sem dúvida é um anime que vale muito a pena assistir e que tem tudo a ver com o tema desse vídeo. E vamos agora falar do anime Shin no Nakama, lançado em 2021 e que foi um dos melhores animes daquele ano. Aqui nós vamos conhecer a história do jovem Red, que fazia parte do grupo de heróis mais poderosos de todo o mundo. Em um cenário que lembra muito um RPG, é que a gente vai ver diversas raças e também magos e guerreiros. E bem, o grupo de heróis que o Red fazia parte tinha como principal objetivo derrotar o Rei Demônio para sempre. Mas o interessante é que no anime as pessoas nascem com dádiva, e essa dádiva pode ser um poder incrível ou algo meio sem graça. E bem, o que a gente precisa destacar aqui é que Ruth, a irmã do Red, recebeu a dádiva do herói. Essa dádiva basicamente indica que é ela a pessoa que deverá derrotar o Rei Demônio então o resto do grupo meio que tá ali pra ajudar a Ruth a conquistar esse grande objetivo que vai trazer a paz pro mundo todo. E bem, eu esqueci de dizer, mas enquanto fazia parte desse grupo de heróis, o Red ainda se chamava Gideon, e ele foi convencido por um colega chamado Ares de que ele estava atrasando a sua irmã Ruth. O Ares praticamente enganou o Red, convencendo ele de que ele não servia pra nada no grupo e que ele só atrapalhava a Ruth, pois no meio das missões ela tinha que sempre ficar preocupada com a segurança do seu irmão. E bom, só quem pensava realmente assim no grupo era o próprio Ares, todos os outros gostavam de ter o Red na equipe. Mas enfim, o Red, que ainda se chamava Gideon na época, ouviu os argumentos do Ares e acreditou nele. Então, sem dar nenhuma explicação, ele abandonou o seu grupo de herói e foi viver em um vilarejo para cultivar ervas. Você ouviu certo, ele foi cultivar ervas, exatamente. E a partir desse momento que ele abandonou o seu nome para sempre e começou a se chamar Red, se apresentando assim para todo mundo. E é ali naquele vilarejo que ele vai tentar viver uma vida normal enquanto vai ser abordado por uma princesa que vai começar a viver com ele. E por mais que de fato ele só queira uma vida normal, ele sempre acaba se envolvendo em algum tipo de aventura contra a sua vontade. Bom, como eu falei, esse daqui foi um dos melhores de 2021, então se você ainda não viu, eu tenho certeza que você vai gostar muito desse anime. E vamos falar agora de outro anime que eu gosto muito, chamado Guilty Crown, onde vamos conhecer a cidade de Tóquio no ano de 2039, onde ela é controlada por uma organização multinacional chamada GHQ, e o detalhe é que tudo isso acontece após o Japão ter tido uma epidemia de um vírus misterioso conhecido como Lost Christmas. E bem, é neste cenário de destruição e opressão que vamos conhecer o nosso protagonista Shu, de 17 anos de idade, ele que inclusive passa a se ferrar muito na vida após conhecer uma jovem chamada Inori, que eu preciso reconhecer aqui que é uma garota muito bonita de cabelos rosados, mas ela faz parte de um grupo de guerrilheiros que utiliza mechas. Sim, aqueles robôs gigantes que os japoneses tanto gostam e que tem em todos os tokusatsus deles. E bem, o grupo que a Inori faz parte usa esses mechas para tentar livrar o Japão do domínio da GHQ. Então, no andamento da história, o Shu vai descobrir que devido a uma misteriosa marca que surgiu em sua mão, ele tem um poder bolado chamado de habilidade do rei. E esse poder permite para ele extrair armas boladas, bem poderosas, capazes de mudar todo o destino de sua nação. E sério, se vocês ainda não viram esse anime aqui, vocês precisam assistir. Eu sei que eu falo isso em todo anime que eu recomendo, mas esse daqui é muito sério mesmo.
E bom, agora bora falar de um dos maiores hypes de 2022 e obviamente aqui eu estou falando de Chainsaw Man. Neste anime nós vamos conhecer a história de Denji, um rapaz que inicia a história com 16 anos. E bem, apesar de estar na melhor idade, Denji não vive por aí aproveitando a sua adolescência. Muito pelo contrário, ele vive em uma condição completamente precária e herdou uma dívida do seu pai com a própria máfia japonesa. Então ele meio que vive para fazer serviços para essa máfia para tentar quitar essa dívida. E apesar de tudo que o Denji faz, ele ainda vai ser traído pela máfia e vão tentar passar o cara pra trás. Denji teria perdido a vida se não fosse pelo único amigo que ele tinha ao seu lado. E no caso esse único amigo é Pokta, o seu cachorrinho demônio que tem cabeça de motosserra. Pois é, no universo de Chainsaw Man tem vários demônios que aterrorizam a vida dos seres humanos. E o Pokta no caso é um demônio bem amistoso que vive ao lado do Denji como se fosse uma espécie de amigo e animal de estimação. E como eu ia dizendo, quando Denji estava prestes a perder a sua vida para a máfia, Pokta conseguiu salvar a vida dele. Pokta se sacrificou para salvar Denji e a partir desse momento ele se tornou um ser híbrido. Agora Denji não era nem completamente humano e também nem completamente demônio, mas ele podia transformar a sua cabeça em uma motosserra incrivelmente overpower. E bom, foi com essa cabeça de motosserra que ele eliminou toda a máfia depois de terem traído ele. E bom, é depois de fazer todo esse estrago como motosserra que ele vai ser convidado por Makima para se tornar um caçador de demônio. E bem, o Denji vai ficar tão gamado na Makima que ele meio que vai aceitar ser o cachorrinho dela de boa. E eu não julgo não, eu teria na verdade muito orgulho de ser gado pela Makima. Mas é a partir desse momento que a história vai só melhorar cada vez mais. Enfim, se você é algum otaku em um universo paralelo e ainda não viu Chainsaw Man, saiba que você precisa fazer isso quanto antes. De verdade, a primeira temporada desse anime aqui foi incrível e o hype tá lá no alto pra próxima. E vamos agora falar do anime The King's Avatar, um anime chinês que eu gosto muito, onde vamos conhecer a história de Ye, um jovem que é um dos jogadores mais bolados de um game online chamado Glory. Mas mesmo sendo um dos jogadores mais habilidosos, o Ye vai acabar sendo expulso da equipe do jogo por algumas razões que eu não vou revelar aqui, porque se eu fizesse isso eu ia acabar com uma das melhores surpresas de todo o anime. Enfim, depois de ter perdido seu emprego como pro player no jogo Glory, o Ye foi arrumar um emprego em um cybercafé. E lá então ele decide voltar para um novo servidor do jogo e agora ele tem consigo 10 anos de experiência dentro do game. E então começa a buscar novamente o seu lugar no topo de todo o ranking do game, para assim mostrar para aqueles que expulsaram ele da equipe o seu verdadeiro valor. E bem, eu sei que em pleno 2023 tem muita gente que ainda não gosta de ver anime chinês, mas esse anime aqui tem muita qualidade. Eu inclusive diria que com essa temática de um protagonista dentro de um jogo, esse daqui é um dos melhores que a gente tem. E eu gosto muito do protagonista dessa história, porque o Ye não é aquele tipo personagem perfeitinho que a gente tá acostumado. Ele deixa bem claro quando está com raiva, tanto que no próprio anime a motivação dele é simplesmente chegar ao topo por ter sido menosprezado. Mas enfim, é isso, eu não vou ficar aqui falando que o anime é muito bom e que você precisa assistir porque ele é muito bom, porque ele é muito bom mesmo. Ok, agora eu juro que eu parei de verdade, tá bom? No anime Tate no Yusha nós vamos conhecer o jovem Naofumi, que depois de mexer com um livro muito perigoso em uma biblioteca acabou sendo transferido para um outro mundo. Pois é, foi o livro que fez isso. Agora se fosse o videogame, todo mundo ia estar falando que videogame faz mal. Mas como foi um livro, né, tá tranquilo. Vamos passar um pano e vamos deixar o Naofumi lá no outro mundo sozinho. Bem, brincadeiras à parte, depois de realmente encostar em um livro, nosso protagonista vai acabar despertando em outro mundo de magia, onde ele é um dos heróis lendários que é responsável por salvar aquele mundo. Pelo menos era isso que parecia e era isso que o Naofumi acreditava. Tudo indicava que ele tinha sido enviado para aquele outro mundo junto com outros caras da mesma idade para salvar aquele mundo. Porém, a gente vai acabar vendo que na verdade o Naofumi tá ali como o herói do escudo, e ele vai ser pintado para todo mundo como se ele fosse alguma espécie de traidor, como se na verdade ele fosse um impostor e não estivesse ali para salvar ninguém. Então o Naofumi vai ficar com a moral bem embaixo e vai ser abandonado por todo mundo daquele reino. E então ele vai começar a vagar sozinho por um mundo que ele não conhece nada e nem ninguém. Mas por sorte ele é um protagonista de anime, né? A gente sabe que alguma coisa boa vai acontecer. E digo isso porque o Naofumi vai acabar comprando a sua parceira Raftalia por aí. E bom, depois que a Raftalia aparece, o anime melhora 1000%. Eu gosto de dizer que ela deixa o anime muito mais bonito. E se você estiver olhando pra sua tela, você vai entender porque eu acho que o anime fica mais bonito com ela. Mas bem, pode confiar em mim, pode assistir esse anime aqui que eu sei que você vai gostar. O Naofumi fica bem sombrio depois de ter sido traído, mas aos poucos a Raf vai conseguindo aliviar o coração dele. É um anime que vale muito, mas muito a pena. E é isso aí, seus otakus chavosos, esse foi mais um vídeo do Tio Bruce e eu espero que vocês tenham se divertido.
Se vocês gostaram do vídeo e querem mais uma parte desse tipo de anime aqui no canal, não esqueçam de deixar o like e de comentar. E se vocês tiverem alguma sugestão de algum outro tema que eu posso trazer aqui no canal, comentem aqui pra mim. As minhas ideias já acabaram faz muito tempo e agora as ideias de vocês é que estão me salvando aqui. Anime eu conheço vários e posso montar qualquer lista, mas por favor deixem aqui as listas que vocês querem que eu traga. E bem, se você tá aqui é porque você gosta de anime. Você sabia que agora eu tenho um podcast junto com o Fred e com o Tio Sam sobre animes? Pois é, se você não sabia, você tá perdendo tempo porque a gente tá trocando ideia só com gente muito massa. E sempre falando de anime, então eu sei que vocês vão gostar muito. Só procura aí no seu YouTube Caton Podcast, se inscreve lá porque muito em breve inclusive tem live nova. Mas bem, eu acho que por hoje é isso. Muito obrigado por ter assistido, obrigado por estar sempre comigo e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!